Olha só, meu Senhor, eu vou falar algo aqui agora que você vai estremecer na cadeira que você está sentado, se estiver em pé. Se estiver em pé, até senta, porque é complicado, hein? Eu quero dizer para você que você terá que usar a força para entrar no reino de Deus. Que é isso, pastor? Mas a Bíblia não diz que não é por força, nem por violência. Meu irmão. Eu vou ler um versículo para você aqui, que você vai ficar feliz, porque você vai dizer, tá vendo aí como é que eu estou certo? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, diz assim, ó, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Aí sim, ó, não por força, mas por espontaneamente, segundo a vontade de Deus, e nem por torpe ganância, né? Mas de boa vontade. Só que, para você herdar a salvação, tem que ser por violência. Pastor, eu vou mandar internar você, pastor. Abre aí a sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 11, no versículo 12. Anota isso aí, se você não conseguir abrir, para depois você confirmar e não dizer que o pastor está falando besteira no rádio, hein? Entrar no reino de Deus não é fácil. E não é à toa que Jesus disse que esta porta é estreita. Certo? Olhe o que está escrito aí, Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Está assustado? Então leia de novo. Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Pastor, eu vou mandar internar você, pastor. Que é isso, minha gente? Só que, irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser lida, pensada e, o mais importante, é em oração, pedindo ao Espírito Santo, que é o autor desta palavra, o que foi o Espírito Santo, que inspirou aos escritores, todos eles, durante todo esse tempo aí, 1500 anos mais ou menos, que a Bíblia toda foi escrita, né? O que significa a palavra força? Aqui, nesta palavra de Jesus, que foi Jesus que disse isso, tá bom, querido? Significa que a pessoa, na sua agitação mental, recebe o evangelho com tamanha ânsia, que se torna violenta. Violenta a quê? Aos seus próprios desejos, muitas vezes baixos, contra esses desejos e a favor do evangelho. Deu para entender? Ou seja, ela morre para si mesmo e vive para a glória do Senhor. Ficou mais fácil, sim ou não? Você já estava pensando que era violência de sair matando todo mundo, não é assim? Batendo no irmão, não é isso? Essa violência, queridos, tem que ser realmente uma coisa muito violenta.
Porque negar aos seus próprios desejos em favor do Evangelho, em favor de vida eterna, só mesmo com muita violência. O apóstolo Paulo, ele diz que ele se esmurrava. Ele se debatia. Porque aquilo que ele queria, que era Deus, Jesus, ele não conseguia. Eu tinha muita dificuldade para conseguir, mas aquilo que ele não queria era fácil. Estava aí, de graça, na hora que quisesse. Por isso que o próprio Cristo diz, né? Entrai pela porta estreita. Entrar pela porta estreita significa renúncia, significa dificuldade. Meu irmão. João, capítulo 12, versículo 25 e 26, diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Veja, meu amado, veja, meu querido, o que a própria palavra de Deus nos fala. Não é fácil. Não é esse evangelho aí que muitas vezes tem sido anunciado. Pastor, você está sempre falando nisso. Eu tenho que falar, querido. Preciso falar. Todo pregador, ele tem um foco. Ele tem um foco a seguir, a levar as pessoas a seguir. E eu fui tirado de uma vida turbulenta, uma vida terrível, já falei aqui várias vezes. E não pensa que hoje é diferente. Porque a nossa maior luta, queridos, que muitas vezes as pessoas pensam que a luta é contra o diabo, a luta é contra o vício, contra a prostituição, contra o sexo, contra a maconha, contra a droga, contra... Não. A nossa maior luta é contra nós mesmos. Meu irmão. E para você vencer a si próprio, tem que ser com muita violência, com muita garra, com muita renúncia. Busque a Deus com todo o seu coração e você o encontrará. O profeta Jeremias declarou o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Queridos, buscar a Deus de todo o coração exige um tremendo esforço. E quando ele está falando aqui, ele não está falando aqui apenas do coração, ou de parte do coração, ele está falando aqui de todo o coração. Quando buscamos a Deus, devemos nos render de tal modo a Ele, para que Ele passe a ter o controle total de todo o nosso ser. Presta atenção, meu senhor e minha senhora, meu irmão e minha irmã. Nós vivemos hoje num mundo que, se você olha para o lado, o pecado está lá. Se olha para o outro, está lá também. Se olha para frente, Jesus. Não é?
Você sai de casa, você já encontra um amigo, já encontra outro, uma conversa fiada para lá, uma conversa fiada para cá. Quando você menos espera, você já tropeçou. O que é pior? Você, dentro da sua própria casa, muitas vezes reunidos com a família, liga a televisão, pronto. Difícil isso, né, irmãos? Hein? Ou seja, eu falo isso e muita gente não gosta, mas é uma realidade. Tem que ser macho, tem que ter caráter. Não pense você que é para qualquer um, que não é. Não é à toa que Jesus, o próprio Cristo, nos dá esta palavra, que é uma palavra até então difícil de se compreender, mas agora você está compreendendo, né? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Está entendendo, meu senhor? Não é uma força contra o seu irmão, contra o seu vizinho, contra o seu amigo. Não. É uma força contra você próprio. É uma força na mente que você precisa, como diz Romanos 12, 1 e 2, né? Para que você entregue o vosso corpo em louvor e adoração a Deus. E não vos conformeis com este mundo, com este século, com tudo que governa este século no mundo espiritual e também no mundo material. Mas não fica só nisso. Não fica só em não se conformar. Porque não se conformar, tá beleza, não é assim. Ah, não, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não me conformo. Né? Mas ele vai mais. Onde está isso, pastor? Romanos 12, versículo 1 e 2. Ele diz mais: transformai-o pela renovação da vossa mente. É exatamente esta força, esta violência, onde Deus fala, onde o próprio Jesus fala, né? Que aquele que com violência toma o evangelho com força, e os que usam a força se apoderam dele. Que força é essa, irmão? É a força interior. E dependendo da situação, tem que ser com muita violência, com muita força, que muitas vezes está arraigado dentro da pessoa, né? Uma idolatria, algo que vem de anos e anos e anos, algo que vem de famílias e famílias e famílias, que a pessoa não se convence de forma nenhuma que é Jesus. Eu não vou falar aqui porque, né, questão de ética, mas tem um senhor cantor aí, né, que ele próprio está criticando a idolatria dentro da sua denominação. Então, quer dizer, só com muita violência mental para tirar, desarraigar, tirar da mente. Alguma mente, diz a palavra de Deus, mente escauterizada já, com aquele mal,
que só podem ser tirados com muita violência para mudar este pensamento. Não é fácil, meu Senhor, eu sei. Você está me ouvindo aí? Quanto tempo? Não é? Tem gente que fala assim, pastor, o que o senhor fala, muita gente precisa ouvir. Sim. Mas e você? Que ouve, entende, compreende, mas também não muda. Continua do mesmo jeito, da mesma posição, sem a mudança de vida. Está entendendo, meu senhor e minha senhora? Isso tudo para que você e eu possamos gozar das maravilhas que o Senhor Jesus mesmo disse. Aonde eu estiver, vós estarás comigo. E se alguém me servir, diz aqui a palavra, o Pai o honrará. Deus abençoe você, meu senhor e minha senhora. Um bom dia. Pense nisso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Bom dia. Esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
força nesse lugar.